Prismas. O que são prismas? Eu tenho aqui um prisma triangular. Veja, a base superior e a base inferior são triângulos idênticos, triângulos congruentes. E as faces laterais, como a base é um triângulo, as faces laterais são três faces laterais. E as faces laterais são retângulos. Se o retângulo lateral, a face lateral, for perpendicular à base, ou seja, formar 90 graus com a base, o prisma é chamado de prisma reto. Então você tem aqui um prisma triangular. As duas bases idênticas, superior e inferior, e as três faces retangulares. E aqui? Aqui nós temos um prisma quadrangular. Veja, quadrangular. As bases inferior e superior são dois quadrados. E lateralmente, quatro faces retangulares. As faces são retângulos. Certo? É o prisma quadrangular. Veja que a face lateral forma 90 graus com a base. Então é um prisma reto. E aqui? Aqui nós temos um prisma hexagonal. O que quer dizer isso? As bases superior e inferior são dois hexágonos congruentes. Como são seis faces, seis lados, o polígono da base tem 6 lados, são 6 faces laterais. 6 faces retangulares, tá vendo? São retângulos. Então, vamos calcular, nesse prisma aqui, vamos calcular a área da base, vamos calcular a área lateral, vamos calcular a área total, vamos calcular o volume. Essa caixa não tinha esses riscos que eu fiz aí. O que é isso? Um hexágono regular, a medida desse hexágono aqui é 10 centímetros, mede 10 centímetros o lado. Todos os 6 lados medem 10 centímetros e cada ângulo mede 120 graus. Por que 120 graus? N menos 2 vezes 180. O que é N menos 2 vezes 180? É a relação que nos dá a soma dos ângulos internos de um polígono. N menos 2 vezes 180, você tem N é o número de lados, 6 lados, menos 2, 4 vezes 180, 720. Quer dizer que a soma dos 6 ângulos internos aqui é 720. Como são 6 ângulos congruentes, 720 dividido por 6 dá 120. Quer dizer que cada ângulo desse aqui é 120 graus. Certo? Para calcular a área do hexágono regular, a gente pode dividir o hexágono em 6 triângulos congruentes, 6 triângulos equiláteros. Então, se esse lado aqui mede 10, o lado do triângulo vai medir 10. Esse triângulo tem 3 lados de medida 10. Todos os lados aí medem 10. Não é bacana? Então você pode, para calcular a área desse hexágono, você pode calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Beleza? Então vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Calcular a área da base do prisma. A área da base do prisma. A área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Ali cada lado mede 10, então vai ficar 10 ao quadrado, 100, raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 100, 4, 25, 25 raiz de 3. Ali no caso é centímetros quadrados, é a área de cada triângulo daquele, mas são 6. Então a área do hexágono, é o que? 6 vezes 25 raiz de 3. 6 vezes 25 são 150, 150 vezes raiz de 3 centímetros quadrados é a área da base desse prisma. A base dele é um hexágono regular.
Está calculada a área da base, certo? Agora vamos calcular a área lateral. Cada face lateral dessa tem 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de altura. Então cada face aqui são 6 faces congruentes. Cada face aqui mede 10 por 5. 50 centímetros quadrados vezes 6. Então isso que nós estamos calculando é o que? A área lateral do prisma. A área lateral vai ser o que? 6 vezes 10 vezes 5. Comprimento, o retângulo comprimento 10 e altura 5. 50 vezes 6. Deu quanto? Deu 300 centímetros quadrados. É a área lateral desse prisma. A área lateral é a área dos 6 hexágonos. Certo? Área lateral. E a área total? A área total, ela é o que? Ela é a área lateral somada com 2 vezes a área da base. Então, como é que é? A área total é a área de todas as superfícies. 2 vezes a base, porque são 2 bases idênticas, superior e inferior, mais a área lateral. Área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque são 2 bases, né, de mesma medida. Então a área total vai ficar quanto? A área lateral 300 mais 2 vezes a área da base. Ah lá a área da base, que é a área do hexágono. Vamos chamar de área da base, né? A área da base 150 mais 2 vezes 150 raiz quadrada de 3. Isso vai dar quanto? 2 vezes 150, 300. Então vai ficar 300 mais 300 vezes raiz de 3. Você pode colocar 300 em evidência, que é uma soma com 2 parcelas que tem o fator comum 300. Colocar em evidência, multiplicar, né? 300 dividido por 300 dá quanto? Dá 1. Mais 300 raiz de 3 dividido por 300 dá raiz de 3. Aqui o que? É a área total, centímetros quadrados. Então você tem a área lateral, 300 centímetros quadrados. Você tem a área total, que é 300, que multiplica 1 mais raiz de 3 centímetros quadrados. A área da base é 150. Beleza? Agora vamos calcular o volume. Como é que você calcula o volume do prisma? É a área da base vezes o que? Vezes a altura. Área da base, a área do hexágono, vezes a altura 5. A face lateral tem altura 5, lembra? Então isso vai ficar como? Área da base 150 raiz de 3 vezes a altura é 5. 5 vezes 150 é 750 o que? Raiz quadrada de 3. Isso é volume, então medida centímetros cúbicos, porque volume entram três medidas, não é? O volume é comprimento vezes largura vezes altura, 750 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então tá aí, pessoal, uma ideia do que é um prisma, como que calcula as áreas e o volume desse prisma. Então o que você entendeu que é um prisma? Um prisma é uma figura tridimensional que a gente chama de sólido, né? Sólido geométrico. Ele é assim, ele tem 2 bases idênticas, superior e inferior, 2 bases congruentes. E unindo essas 2 bases, você tem retângulos laterais, que são as faces laterais, certo? Então, pessoal, é isso por enquanto. Até a próxima. Um abraço do Itamar. Tchau, tchau.